turminha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan, professor de matemática, e hoje vamos estar falando sobre álgebra, equações. Já posso ver a sua alegria estampada no seu rosto ao falar desse assunto. Prometo ser breve, terá uma breve introdução do que é álgebra, equações, vou passar dicas e alguns macetes para você ficar craque em equações. Então vamos lá? Álgebra. O que seria a álgebra propriamente dita? A álgebra é o ramo da matemática que generaliza a aritmética. Isso significa que os conceitos e operações são provenientes da aritmética, adição, subtração, multiplicação, divisão, etc. O que seria equações? Uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Então, para ser uma equação, primeiramente tem que ter uma igualdade. Se não tem uma igualdade, já não é uma equação. Ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrarem soluções para os problemas nos quais um número não era conhecido. Então, equações ajuda a solucionar problemas. Assim como a matemática, você tem algum problema na sua vida, use matemática para resolvê-la. Ó, fica a dica aí, super top essa dica, hein? Bom, no dia de mentira! Então, turma, eu separei em 4 passos para vocês, o mínimo que você deve saber para aprender equações. Então, primeiro degrau, você tem que saber o básico, que são as 4 operações: multiplicação, divisão, adição e subtração. Degrau número 2, que existe uma ordem que você deve seguir nas operações. Que primeiro é parênteses, segundo os expoentes, terceiro, multiplicação e divisão, da esquerda para a direita. Você vai resolver quem tiver primeiro na esquerda. Se tiver multiplicação, você resolve a multiplicação. Se tiver a divisão, resolve a divisão. Certo? E a mesma coisa vale para adição e subtração. Da esquerda para a direita, se tiver adição, faz a adição primeiro. Se tiver subtração, faz a subtração primeiro. Depois, e muito importante, saber interpretação de texto. Muitas vezes você sabe, entende como funciona, digamos que o algoritmo da matemática, que é resolver a conta, mas aí chega um problema, daí você não consegue montar, não consegue entender o texto. Aí você acha que não sabe matemática, mas na verdade você não sabe interpretação de texto, que é muito importante. Independente da matéria, é muito importante saber interpretar. E por último, e muito importante, você tem que ter dedicação e praticar. Nada de ficar falando, senhorzinho, eu sou burro, não sei nada. Não, ninguém é burro. Todo mundo tem capacidade de aprender. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Mas cada um no seu tempo. E quem se dedica, um dia alcança. Só ter paciência. O que falta nessa era é paciência. Todo mundo quer na hora as coisas. E nem sempre elas vêm na hora. Isso vale principalmente para o estudo. Então, ó, nada de ficar, senhorzinho, não sei nada, sou burro. Não fala isso, pelo amor de Deus. Tá bom. Então, agora eu vou estar fazendo uma breve comparação entre equações e games. Por que equações e games? Porque elas têm princípios iguais ou parecidos. As equações seguem os mesmos princípios do game. Temos as regras, objetivos, tem macetes, tem pontuações. Então, assim como no game, tudo tem uma regra, você deve seguir a regra. Você seguindo as regras, você chega no seu objetivo. Muitas vezes a gente consegue pular etapas,
dentro dessas regras aqui a gente consegue burlar elas ou melhorar, a gente chama de macetes. Assim como nos jogos, a gente tem alguns macetes. Pontuações. O que seria uma pontuação dentro da equação? Seria a sua nota. Então, se você segue as regras com 100% de eficiência, você vai ter uma pontuação máxima. Se você não segue essas regras com 100% de eficiência, aí a sua pontuação não vai ser máxima. Aí vai ser de acordo do que você segue essas regras, certo? Então, vamos lá para os nossos regras e objetivos da equação para resolver equações. Objetivo, bem simples e direto. Você tem que encontrar a incógnita, encontrar o valor do x. Coitado do x, vive se perdendo. Ninguém sabe onde que ele está, quanto que ele é, o que ele vale. Coitado do x, hein? Então, o que seria a incógnita? Ela é uma grandeza que deve ser encontrada para a resolução de uma equação ou problema. Valor representado por essa grandeza é a clássica letra x, que designa a incógnita. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. A few moments later. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Nele, vou seguir o objetivo, que é encontrar o valor do x. E vou começar a estabelecer regras que devem ser seguidas. E antes que você pense assim, nossa, mas que porra é essa? Que isso, Sorzinho? Não tem número, não tem, só tem letra. Como é que eu vou resolver isso? Calma, eu vou estar fazendo passo a passo. Depois eu vou explicar detalhadamente. Então, tenha um pouco de calma. Primeiro eu vou fazer. Aí depois eu vou explicar os detalhes com as possíveis dúvidas que podem ter surgido, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é isolar o x. Então, para isso a gente vai eliminar o a desse lado e o b. Eu não quero o a desse lado nem o b. Então, primeira regra para a gente eliminar o a ou o b, eu vou começar pelo a. Então, a gente sempre vai fazer a operação oposta do elemento que está aqui, que nesse caso é o a. Então, a gente tem adição. O que é o oposto da adição? Subtração. Então, eu vou estar adicionando o menos a. Então, ó, x mais a, que já estava aqui, adicionei o menos a, mais b continua, igual continua, a menos b. Então, sempre que eu adicionar de um lado, seja ele esquerdo ou direito, eu tenho que adicionar do outro. Como eu adicionei aqui menos a, vou adicionar o menos a aqui. Então, a menos a é 0. Depois vou estar explicando por que vai dar 0. Então, a mesma coisa ali. A menos a, 0. Posso escrever de outra forma. X mais a mais b menos a menos b menos a. Só acrescentei aqui no final. Recomendo agrupar em ordem os pares para facilitar a resolução. Aqui já está o a e o menos a já estão separados. Aqui já não, mas a ideia é a mesma. Aí você tem essas duas opções. Então, a gente ficou com x mais b igual a menos b. Então, recapitulando. A menos a, 0. Não preciso colocar o 0. Sobrou quem? O b. A menos a, 0. Sobrou o menos b. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que com o b. Então, o oposto do b é o menos b. Então, positivo, negativo. Adição, subtração. Sempre o inverso. Então, eu tenho x mais b, inverso dele, menos b.
igual menos b, que já estava aqui, ó, desde o começo o menos b estava aqui, ó, ele continua aqui. Eu adicionei menos b aqui, vou adicionar menos b aqui. Então, a gente vai ficar com quantos b que eu tenho? Tenho 2 b's negativos. Então, vamos recapitular. Primeiro, eu vou isolar o x, que foi isso que eu fiz, mas para isso eu preciso primeiro eliminar o a. Como? Operação inversa. Adição, inverso, subtração. Depois, vou eliminar o b. Como? Mesma coisa, operação inversa. Aqui eu escrevi errado. Aqui seria adição, que aqui é adição, inverso, subtração. Beleza? Então, agora vamos para as explicações mais detalhadas. Então, tenha calma aí. Não se desespere achando, nossa, não entendi nada. Calma, relaxa o corpinho. Para você que não entendeu por que a menos a é zero, menos b é menos 2b, vou estar explicando. Então, vamos lá. Imagine que tenha um livro em cima de uma mesa. Se você retirar ele, quantos livros terão na mesa? Vai ter zero, né? Bem fácil. Então, vamos lá. Como é que você representa isso de uma forma matemática? Então, a gente vai pegar o livro, vai representar ele por um símbolo, que seria uma letra qualquer. Então, eu tenho o livro, vou representar ele pela letra L. Então, o livro vale L. Então, logo, a gente tem que um livro, a gente retirou, tem a ideia de subtração. Então, a gente retirou o quê? O livro. Então, o livro é L. Então, L menos L igual a zero. Então, vamos lá. Então, por que a gente não escreve um L? Então, se eu disser para você, se eu disser livro, o que você entende? Que eu tenho um livro, correto? Beleza, bem simples. Se eu disser livros, o que você entende? Que eu tenho mais de um livro, correto? Então, na matemática vai funcionar basicamente bem parecido. Na matemática, ao representar um símbolo sem colocar o numeral 1, funciona de maneira análoga ao singular do português. Você subentende que o símbolo representa a quantidade 1. Então, se eu falar L, eu tenho o L vale 1 em quantidade, não em valor. O L não vale 1. É como se fosse uma quantidade. A mesma ideia do livro. Livro, eu tenho 1. L, 1. Em quantidade, não, o L não vale 1. É a quantidade que ele está representando. É diferente do valor. Se eu falar X, qual que é o valor de X? O valor de X você tem que encontrar. Se eu tenho só o X, eu sei que ele em quantidade é 1. Então, isso aí representa a quantidade. Parece confuso, tem muita gente que confunde isso. Então, prestar bastante atenção. A few moments later. Vamos usar os macetes. Então, primeiro macete. Sempre que a gente tiver uma subtração de número positivo com negativo, a gente vai deixar o sinal do maior valor numérico. Então, se a gente tem 7, aqui, ó, menos 7, mais 5. Ó, tem um número positivo e um número negativo. Qual que é o maior? 7. Então, a resposta vai ser negativa, sempre. Então, a gente vai fazer uma subtração. A gente sempre vai fazer uma subtração. Ó. 7 menos 5, 2. Ó,
Mesma coisa, ó, vamos inverter agora. 7 menos 5. Quem que é o maior? É o 7. Então, resposta positiva. A gente vai fazer uma subtração. 7 menos 5, 2. Então, vamos... Outro exemplo. Então, vamos lá. 10 menos 17. Quem que é o maior? É o 17. Então, negativo. 17 menos 10 é 7. Então, vamos inverter. Menos 10 mais 17. Quem que é o maior? 17. 17 menos 10, 7. Sempre faça isso. Então, você vai... Quem que é o maior número? Aqui no caso é o 17, negativo. Então, a resposta vai dar negativo. Aqui, quem que é o maior? 17. Ele é positivo? Positivo. Então, a gente sempre vai fazer o quê? Subtrair. Só quando eles forem opostos. Ó. A gente tem o positivo e o negativo. Não só vale para isso, para quando eles forem opostos. Se forem iguais, 10 mais 10, óbvio que vai ser 20, positivo, certo? E se for menos 10 menos 10, do mesmo jeito, você vai fazer uma soma, só que os sinais, ele é negativo, então ele vai continuar negativo. Lembra que eu falei? Não faz regra de sinal para subtração e adição, somente multiplicação. Tem uma multiplicação aqui? Não tem, então o sinal vai continuar negativo. Ó. Então, se eu tenho menos 15 com menos 7, eu vou ter menos 22. Entendido? Pratica isso, porque vai ser importante. Não me diga! Sim, é verdade. Você já entendeu esses macetes de soma e subtração? A gente vai ter para multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Sempre que eu tiver uma divisão de elementos iguais, a resposta vai ser 1. Ó. X dividido por x, 1. Vamos seguir essa ideia. 1 dividido por 1, 1. 2 dividido por 2, 1. Então, se eu fizer 7 dividido por 7, quantos que eu vou ter? 1. Então, ó, qual que é a lógica? Numerador, denominador são iguais, resposta é 1. Estou dividindo. 1 dividido por 1, 1. 2 dividido por 2, 1. 7 dividido por 7, 1. Então, x dividido por x, 1. Então, independente do elemento que eu estiver dividindo, ou da grandeza, ela vai ser 1. Então, se eu tenho A dividido por A, tenho 1. Se eu tenho B dividido por B, tenho 1. Então, se eu tenho Z dividido por Z, tenho 1. Certo? Bem fácil esse, hein? Multiplicação. Se eu tenho x vezes um número, eu vou ter 2x. Então, se eu tenho 3 vezes x, eu tenho 3x. Beleza? Porque o x aqui é como eu falei antigamente, é como se eu estivesse no singular. Eu tenho 1. Então,
que que acontece quando eu tenho 1 vezes um número? Eu vou ter o próprio número. Então, se eu tenho 1 vezes 2, 2. Então, a mesma ideia. Então, se eu tenho 1 vezes x, tenho x. Se eu tenho 1 vezes a, eu tenho a. Então, eu não preciso escrever esse 1 aqui na frente, ó. Eu já sei que o a vale 1. Então, 1 vezes a é a. Então, eu não preciso escrever esse 1 na frente. Beleza? Então, acho que são essas as dicas aí para facilitar um pouco. Vou estar passando um outro exemplo agora. E se eu lembrar mais de alguma dúvida, eu vou estar comentando. Então, turminha, vamos aqui para o nosso outro exemplo agora com um pouco diferente, que a gente vai usar o conceito de multiplicação e divisão, mas o objetivo é o mesmo e a regra continua a mesma. A gente vai isolar o x, vamos eliminar esse a dividido por 2 e esse 2b desse lado que está o x. E o 3, porque a gente quer só que fique o x, mais nada. Então, a gente tem que, primeiramente, eu recomendo eliminar esse 2. Então, ele está dividindo. Operação inversa, a gente vai usar a operação inversa, divisão, inverso, multiplicação. Então, a gente vai multiplicar todos os membros como a gente fez anteriormente. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, se eu multiplicar aqui por 2, eu vou multiplicar tudo por 2. Então, eu tenho 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes a, 2a dividido por 2. 2 vezes 2b, 4b. 2 vezes 2a, 4a. E aqui eu tenho 2 vezes menos b, menos 2b. Certo? Então, vamos continuar. O que a gente vai fazer agora? Vai eliminar o a. Ó, a gente chegou nisso. Faz essa divisão aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. Aquilo que eu tinha falado anteriormente. Não preciso escrever 1a. Eu já sei que isso aqui vale 1. Tem uma quantidade de 1a. Então, não preciso escrever 1a como se ele estivesse no singular. Então, agora a gente vai eliminar esse a. O que a gente vai fazer? Operação inversa. Qual que é a operação inversa? Da adição, a gente vai fazer subtração. Então, fiz de um lado, aqui ó, acrescentei menos a, acrescento menos a. Ah, só relembrando, aqui ó, eu coloquei entre parênteses para não confundir. Então, ó, tenho aqui é uma multiplicação. Então, aqui você vai fazer a regra de sinal. Mais com menos dá menos. Aqui, ó, mais com menos, menos. Porque aqui é uma multiplicação. Se não fosse multiplicação, você não faz a regra do sinal, certo? Então, voltando, a gente tem aqui, ó, acrescentei o menos a dos dois lados, então eu tenho a menos a, 0, não preciso colocar. 4a menos a, tenho 4a, tiro 1a, fico com 3a. Então, eu fiquei com 6x mais 4b igual a 3a menos 2b. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos eliminar o b. Então, a gente tem que ficou com 6x mais 4b igual a 3a menos 2b. Então, a gente vai eliminar o 4b que está aqui. A gente vai fazer a operação inversa. Aqui é adição, vamos fazer subtração. Então, acrescentei o menos 4b aqui e acrescentei aqui, ó. Então, aqui vai ficar 0. Quanto que fica aqui? Menos 2b menos 4b. Aquilo que eu falei. Os dois são negativos. Então, a gente vai somar.
a gente vai somar, como se tivesse uma dívida. Estou devendo 2, estou devendo 4. Então, a minha dívida vai aumentar, ela não vai diminuir. Então, eu vou ficar com menos 6. Então, eu fiquei com 6x igual a 3a menos 6b. Então, agora vamos eliminar o 6. Como que a gente faz isso? Vai fazer a operação inversa, multiplicação, divisão. Então, eu vou dividir tudo por 6. Então, dividir todos por 6. Tem que ser todos. Se eu estou dividindo aqui, eu tenho que dividir aqui e aqui. Então, 6 dividido por 6, 1. 1 vezes x é o próprio x. Então, eu tenho 3 dividido por 6. Não dá, mas eu posso simplificar. Eu posso dividir aqui por 3 e aqui por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 1 vezes a é o próprio a. 3 dividido por 6, contrário. 6 dividido por 3, 2. Aqui, 6 dividido por 6, 1. O sinal continua o mesmo, então eu fico com menos b. Certo? Para você que quer praticar um pouco, eu vou deixar esses 3 exercícios que estão aqui. Então, você pausa o vídeo. Pausou? Então, agora eu vou dar as respostas. Aí você confere se o meu está certo. Então, às vezes eu posso ter errado, todo mundo erra. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, agora a gente vai para um exercício que seria a parte mais de problemas, que requer um pouco de interpretação. Talvez essa parte seja até mais importante que essa. Essa aqui é um pouco repetição, um pouco de treinamento, acaba sendo mais repetitivo, o que é diferente de um problema, porque um problema ele pode vir de diversas formas, então requer um pouco mais de atenção e interpretação. Então vamos lá para o nosso primeiro problema. 2000 anos depois. Então vamos para o nosso exercício, digamos que mais prático. Bom, quero agradecer você que assistiu o vídeo até agora. Você é uma pessoa maravilhosa, que Deus te abençoe. Então, se você puder deixar o like, curtir e compartilhar, isso vai me ajudar bastante. Então, meu muito obrigado e vamos para o exercício. A gente tem que Ana nasceu 8 anos depois da sua irmã Natália. Em determinado momento da sua vida, Natália possuía o triplo da idade de Ana. Calcule a idade das duas nesse momento. Então, vamos fazer umas anotações. A gente quer calcular a idade. Então, se a gente quer calcular a idade, a gente podia chamar essa idade de x, mas eu vou chamá-la de y. Então, o problema, ele passa algumas informações. A gente tem que a nossa incógnita é o y. Aí ele fala que Ana nasceu 8 anos depois da Natália. Então, a gente tem que y mais 8. Aí depois ele fala que em determinado momento da sua vida, Natália possuía o triplo da idade de Ana. Então, a gente vai ter que y mais 8 é igual o triplo da idade. Triplo, 3. A idade eu chamei de i, então eu tenho 3i. Aí você fala assim, senhorzinho, mas o 3i ele está do lado direito, tem i do lado direito, tem i do lado esquerdo, o que que eu faço? Se você tem dificuldade, a gente pode fazer assim, ó. A gente mudar os membros não altera em nada a conta. Ó. Se eu tenho 3i igual a i mais 8, correto? Então eu quero deixar o i sozinho. Como eu tenho o i aqui, então eu tenho o i aqui e tenho o i aqui. Então eu vou deixar o i junto. Então, ó, tenho o i e aqui eu tenho o i. Eu tenho que deixar eles do mesmo lado. Então vamos lá. Aqui, ó, o i está positivo. Então eu vou acrescentar ele negativo. Tem 3i menos i igual a i
menos I mais 8. Então, eu tenho 3i menos i, então eu tenho 3 menos 1i, então eu tenho 2i. I menos i, 0, então eu tenho 2i igual a 8. Então, aqui está o que? Multiplicando, inverso da multiplicação, divisão. Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 e igual a 4. Então, esse i igual a 4 é a idade da Ana. Então, quando a Ana tem 4 anos, ó, Ana tem 4 anos. Se a Ana tem 4 anos, quantos que vai ter a Natália? Quando a Ana tiver 4 anos, ela vai ter o triplo. Então, a Natália tem o triplo da idade da Ana. Então, o triplo de 4 é 12 anos. Então, Natália tem 12 anos. Certo? Fácil, difícil. E aí, o que você achou? Difícil é escrever usando o mouse, viu? Que, meu Deus, que negócio difícil. Então, vamos para o próximo exercício. E aí, turminha, vamos para o nosso último exemplo. Você já deve estar cansado de ouvir a minha voz. Então, vamos para o último. Prometo que é o último. Ache 7 números inteiros. O que é um número inteiro? Positivo ou negativo, consecutivos, tais que a soma dos 4 primeiros sejam iguais à soma dos 3 últimos. Então, a gente tem 7 números inteiros, que a gente não sabe o nome. Então, eu vou chamar esse número de N. Então, esse aqui é inteiro. Ele é consecutivo, então, vamos pensar. Se eu tenho números consecutivos. 1, 2, 3. Vamos aqui, ó. 1. Depois temos o 2, 3, 4. E assim, infinito. Daqui para cá, aumentou 1. Daqui para cá, aumentou 1. Aumenta 1. Sempre. Então, o que a gente pode chegar com a conclusão? Então, que o número consecutivo a gente vai chamar de N. Então, o próximo é N mais 1. Depois o próximo é N mais 2. Depois o próximo é N mais 3. E assim por diante. Até a gente vai ter 7 números. Então, a gente vai ter N mais 1. N mais 1, N mais 2, N mais 3, N mais 4, N mais 5 e N mais 6. Vamos lá? Vou anotar aqui, ó. N. Aí eu vou ter N mais 1, N mais 2, N mais 3, N mais 4, N mais 5 e N mais 6. Então, ele sabe que a soma de tais números que os 4 primeiros sejam igual à soma dos 3 últimos. Então, os 4 primeiros, N mais N mais 1 mais N mais 2 mais
N mais 3 igual os três últimos, N mais 4, vou mudar de lado, N mais 4 mais N mais 5 mais N mais 6. Então, para organizar, vamos somar as letras e os números. Só para organizar, tem 1N, 2N, 3N, 4N. Então, eu tenho 4N mais 1, 2 e o 3. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Então, eu tenho 4N mais 6. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 3N. Eu tenho 4, 9, 15. Mais 15. Certo? Então, vou reescrever aqui, ó. 4N mais 6 igual a 3N mais 15. Então, eu tenho 4N mais 6 igual a 3N mais 15. Mesma ideia, ó. Vou deixar o N isolado, ó. 4N mais 6 igual a 3N mais 15, aqui menos 6. Aqui 6 menos 6, 0. 15 menos 6, 9. Então, eu tenho 4N igual a 3N mais 9. Tenho esse N aqui desse lado. Vou eliminar ele para o N ficar sozinho, para não ter N. Vou deixar só os números desse lado. Então, vou ficar com 4N menos 3N. E aqui 3N menos 3 mais 9. Quanto que eu fico? Eu fico 4 menos 3, 1N. Então, eu fico com N. Aqui 3 menos 3, 0. N igual a 9. Certo? Então, meu N é igual a 9. Certo? Porém, essa não é a resposta. Ele quer saber quais são os números. Então, ó, meu primeiro número é 9, que é o N. Então, N mais 1, 9 mais 1, que é o 10, depois 11, 12, 13. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 14 e 15. Essa é a resposta. Então, meu muito obrigado por você que assistiu o vídeo até agora. Fica com Deus. E até a próxima. E fica meu agradecimento especial para a pessoa que me ajudou a fazer esse slide. Meu muito obrigado, meu bem. Um beijão e até a próxima. Falou, fui.